Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos juntos estudar um pouco de geografia. Nós vamos usar o capítulo A Importância da Água para a Agricultura. Nós já sabemos que a água é muito importante para a nossa vida e nós precisamos da água para viver e para sobreviver. Mas vamos ver a relação dela, da água, com a agricultura. Vamos ver o que vai falar o nosso capítulo? O uso de água em nosso dia a dia é tão comum que muitas vezes não nos damos conta da sua importância. Neste capítulo, você vai conhecer a origem da água que utilizamos no nosso cotidiano e a importância dela para nossas vidas. A gente realmente só percebe a importância dela, né, e a necessidade quando acaba faltando água. Já perceberam quando falta água para tomar banho, para lavar uma mão, escovar o dente? A gente nota como nós utilizamos no dia a dia e muitas vezes não damos conta disso. A água na terra. Vamos lá. A água faz parte da constituição do nosso planeta, ou seja, o nosso planeta é feito de água também. Assim como as rochas, o solo, as florestas, o ar e muitos outros elementos naturais. Alguns elementos naturais do nosso planeta são considerados renováveis e a água é um deles, pois ela está sempre se renovando na Terra através do ciclo da água que veremos mais adiante. Então já dei uma leve explicadinha para vocês por que a água é considerada renovável. Uma característica importante da água é que ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Observe o esquema a seguir. Ele ilustra a relação entre a temperatura e a passagem do estado físico da água. Por exemplo, na nossa casa, no congelador, quando nós pegamos o gelo o que é? A água em estado sólido, como está mostrando aqui, está muito frio. A gente vai deixando aquele gelo fora e aquela água vai começando a aquecer e aí o gelo ficou derretido. A água voltou ao seu estado líquido. Peguei aquela mesma água do gelo, que antes era um gelo, virou estado líquido e comecei a aquecer aquela água. Aquecer e começou a soltar fumaça no aquecimento. Esta fumaça que começou a subir durante o aquecimento é o que? A água em estado gasoso. Outro exemplo, quando nós vamos tomar banho e o banho é muito quente, que sai toda aquela fumaça no banheiro, é a água em estado gasoso. Quando vamos a um lugar, ou se você já viu a neve pela televisão, a neve é a água no estado sólido, certo? Então, a água muda seu estado conforme a temperatura. Se ela está num ambiente muito frio, ela vai endurecer, vai ficar no estado sólido. Conforme a temperatura vai aquecendo, aquele gelo derrete, a água fica no estado líquido e depois se vai aquecendo muito, aquela água começa a evaporar. E quando ela evapora, é porque ela está no estado gasoso, aquela fumacinha é a água no estado gasoso, certo? Então, uma parte importante da aula de hoje que nós aprendemos é: a água é um recurso natural renovável, certo?
Olá pessoal, passando aqui rapidinho para explicar para vocês a tarefa da página 177 do livro de Geografia. Vocês acabaram de aprender aí com a Proju sobre a água na Terra, certo? Os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, tá? Na página 176. Agora chegou a hora da gente testar os nossos conhecimentos. Então lá na página 77 vocês vão fazer um mão na massa. O primeiro exercício, ele fala assim: complete as frases a seguir com as palavras que estão no box. Então, aqui nesse retângulo, vocês têm a palavra líquido, quente, sólido, gasoso e fria. E aí, vocês vão completar cada uma dessas frases, da A até a E, com essas palavrinhas aí. Vocês vão ler a frase e vão encaixar a palavra que mais se adequa a essa frase. Tá bom? No exercício número 2, vocês vão representar os diferentes estados físicos da água, tá? Então, vocês têm aí 3 colunas, elas estão nomeadas, né? A primeira coluna sólido, segunda coluna líquido, terceira coluna gasoso. Vocês vão representar por meio de desenho, tá? Um desenho bem bonito, bem caprichado, bem colorido, dos estados físicos da água. Tá bom, pessoal? Agora continuem com a Proju lá na página 178, o ciclo da água. Ciclo da água. Você sabia que a água faz parte de um ciclo natural quando encontrada na natureza? Sabia disso? Pois vamos aprender. Observe a ilustração a seguir e veja como funciona este ciclo. Então, olha lá, pessoal, acompanha aí com a mãozinha do mouse para você ver bem. Nós iremos aqui no número 1, olha lá. Nós temos aqui a água aquecida pelo sol dos oceanos, mares, lagos, rios e da vegetação. Então, essa água foi aquecida pelo sol e ela começou a evaporar. Olha ela aqui subindo, ela está evaporando, ou seja, ela está ficando em estado gasoso e ela vai lá para o alto da nossa atmosfera, lá quase como a gente fala, nas nuvens. Então, o número 2, olha aqui, os ventos levam esse ar que está úmido para o continente. Estava aqui no mar, evaporou, foi lá para a atmosfera e o vento veio e levou esse ar que está úmido para o continente. Veio então para o número 3. Com a redução da temperatura, ou seja, baixou a temperatura, o que acontece? Formaram-se nuvens de chuva. Olha aqui a chuva caindo. Número 4, aqui. Grande parte da água da chuva escorre pela superfície e forma os rios. Olha aqui, choveu, caiu a água na superfície, formaram-se os rios. Tá vendo aqui? Os rios. E aqui o número 5 também. Boa parte da água infiltrada no solo, ou seja, chove, a água cai aqui no solo das montanhas, dos morros. Essa água infiltrada no solo, ela vai alimentar os rios. Ela também vai cair nos rios, nos lagos, nos oceanos e vai se deslocando para baixo da terra. E então, o número 6 faz com que toda essa água que está nos rios, que está aqui nos solos, volte para os oceanos, rios ou lagos e acontece novamente. A água é aquecida pelo sol, ela evapora, acontece a formação das nuvens, os ventos levam esse ar umedecido para o continente, chove e aí, olha, um ciclo, sempre olha ali, a seta vai levando de um ao outro e nunca acaba, certo? Veja aqui, por exemplo, vamos falar sobre a quantidade de água doce e água salgada que existe no planeta Terra. Você acha que o planeta Terra tem mais água salgada ou mais água doce? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos ver aqui?
A água doce é representada apenas por 2,5% da água no planeta Terra, enquanto a água salgada representa 97,5% da água do planeta Terra. Nós estamos aqui respondendo e conversando já a questão aqui do nosso balõezinhos da oralidade. Toda a água de nosso planeta é potável? Ou seja, dá para a nossa utilização? Será que temos pouca ou muita água à nossa disposição? Em quais atividades do nosso dia a dia utilizamos a água? Então, nós vemos aqui que nós temos muita água salgada, mas nós bebemos água salgada? Não, a gente bebe água doce. Na hora do banho, lavar a mão, escovar os dentes, nós utilizamos a água salgada ou a água doce? Nós utilizamos a água doce, mas veja, a quantidade de água salgada disponível é muito maior. Mas dessalinizar a água, ou seja, tirar o sal da água para que nós possamos usar, custa muito dinheiro. E com isso, acabou ficando de lado, embora ainda existam estudos, existam locais que se pratique esta atividade da dessalinização da água do mar, ou seja, tira o sal da água do mar para as pessoas poderem utilizar, certo? Então nós temos que cuidar da nossa água doce, a água dos rios, dos lagos, cuidar com a poluição, porque ainda depois nós vamos ver, será que nós podemos utilizar toda essa quantidade de água doce disponível? Imagina aqui como esse desenho, este copo todinho de água, ok? Olha a quantidade que representa de água salgada e o que seria de água doce. Olha aqui, esse azul mais claro, toda é água salgada, e esse azul mais escuro é a água doce do nosso planeta. E agora vamos falar sobre os rios. Qual que é a importância deles para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Rios. Agora que conhecemos o ciclo da água, podemos concluir que esse recurso utilizado nas atividades humanas chega à superfície por meio da precipitação. Olha lá, a precipitação está explicando. Nome dado às formas em que a água retorna para a superfície terrestre, ou seja, forma de granizo, em forma de neve ou mais comumente como chuva, certo? Olha aqui. Em regiões cobertas por vegetação, parte da água precipitada, ou seja, parte da água que está caindo, é absorvida pelas plantas e depois é liberada para a atmosfera, onde se converte em nuvens e gera novas precipitações, ou seja, as nossas plantas, elas utilizam a água também. Já a água que não é absorvida pela vegetação pode tomar dois caminhos. Um deles é escorrer pela superfície, formando os rios, e o outro é infiltrar-se no solo, formando os reservatórios de águas subterrâneos. Nós já vamos falar e ver o que são esses reservatórios de água subterrâneos, que estão lá embaixo da terra. Dessa maneira, os rios se originam em pontos chamados de nascente. Onde o rio nasce, nós chamamos de nascente. Quando a água subterrânea volta para a superfície e forma um pequeno rio. Então, nós podemos ver aqui a imagem que está representando a nascente do Rio São Francisco, que fica localizada no estado de Minas Gerais. Olha aqui o Rio São Francisco, a nascente dele aqui, está mostrando aqui essa imagem, certo? Que fica onde? No estado de Minas Gerais.
Os rios maiores e mais extensos são chamados de principais. Já os que fluem para o rio principal são chamados de afluentes. Esse conjunto de rios é chamado de rede de drenagem. Olha aqui, eu vou explicar para vocês. Imagina um rio bem grande que temos aqui, ok? É o rio principal. Vou escrever aqui, ó, rio principal. Opa, principal. Aí temos outros rios aqui, ó, menores, que também vai colocando as suas águas aqui neste rio principal. Esses rios menores aqui são os rios afluentes. Então, olha aqui, é um afluente. Por exemplo, aqui. Aqui também é outro afluente. Aqui também pode ter outros ainda, né? Afluente. Todos esses rios juntos, ou seja, o rio... Opa, faltou. Ou seja, este rio principal e os seus afluentes formam a rede de drenagem. Tudo isso aqui junto forma a rede de drenagem. Certo? Então, vamos lá. As redes de drenagem são caminhos que levam a água das partes mais elevadas, ou seja, que está no alto do relevo até sua foz. A foz é onde o rio acaba, onde ele está desembocando, o que a gente fala também. Porção onde o rio termina. Agora, de acordo com isso que nós vimos até agora, vamos para as atividades do mão na massa. O exercício número 1. A ilustração a seguir apresenta uma rede de drenagem. Complete corretamente os espaços com as palavras a seguir. Então, vamos fazer juntos, acompanhando aqui com a mãozinha do mouse, certo, pessoal? O exercício 1 diz assim: a ilustração a seguir apresenta uma rede de drenagem. Complete corretamente os espaços com as palavras a seguir. Olha lá as palavras: foz, afluente, rio principal e nascente. Vamos começar aqui em cima, olha, na ponta aqui da montanha, nós estamos vendo a nascente do rio. Então, onde eu estou mostrando com a mãozinha é a nascente, ok? Este maior aqui, estão vendo todo o trajeto, que é este aqui, onde eu estou apontando com a mão, é o rio principal. Rio principal, que é o rio maior. Um pouco para cima, aqui próximo à nascente, vocês podem ver que tem um riozinho que vai cair no rio principal. Esse riozinho aqui, a gente chama de afluente, certo? Então, aqui temos o afluente. E por fim, olha lá, o afluente caiu no rio principal. E aí, o que aconteceu aqui? Nós temos a foz, que é onde o rio acaba, onde o rio termina, ok? Então, vamos para o exercício número 2. Escreva nas linhas a seguir uma breve definição das palavras que você aprendeu. Então, você vai usar as suas palavras para escrever o que é a nascente do rio. É onde o rio nasce. Letra B. O que é o rio principal? É aquele rio maior, em maior tamanho, né? E o afluente? É aquele rio menor
que vai desaguar, ou seja, ele vai terminar em um rio principal, no rio maior. E por fim, a foz é o local onde o rio termina, onde o rio acaba, certo? Então você vai usar as suas palavrinhas para escrever, explicando nas linhas aqui o que é a nascente, rio principal, afluente e foz. Ok, pessoal? Vou falar agora um pouquinho da rede hidrográfica no nosso país. O nosso país é o Brasil. Então, olha lá. No Brasil, todos os rios principais chegam ao Oceano Atlântico e cada um deles é responsável por drenar uma porção do território nacional, chamada de região hidrográfica. Então vamos ver aqui no nosso mapa as regiões hidrográficas do nosso país. O título do nosso mapa é Região Hidrográfica. Caso você queira se localizar no mapa também, nós temos aqui embaixo, olha ali a mãozinha do mouse, mostrando o norte, sul, leste e oeste, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui bem grande neste tom de verde aqui, a região hidrográfica amazônica. Olha lá como ela é bem grande, a maior do nosso país. Viram só? Nós temos nesse aqui, que é um verdinho mais claro, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Aqui, quero ver você se identificar. Qual que é a sua região hidrográfica? Nós temos aqui, neste outro tom amarelo, a região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental. Atlântico Nordeste Ocidental. Opa, esse aqui de cima, o Maranhão. Estava apontando errado. Aqui onde está o estado do Maranhão. Nós temos a região hidrográfica do Parnaíba. Olha aqui, apontando, onde está o estado do Piauí, ok? Nós temos a região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, que está aqui. Temos o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, um trecho do Alagoas também, porque o estado do Alagoas de Pernambuco também pertence um trecho a esta outra região hidrográfica aqui, que é a região hidrográfica São Francisco. Viram só? Nós temos logo aqui ao lado, este outro tom aqui de verde, a região hidrográfica Atlântico Leste, onde tem o estado da Bahia, um pedacinho do Espírito Santo, pedaço de Minas Gerais e de Sergipe também. Logo abaixo, nós temos a região hidrográfica Atlântico Sudeste, onde temos aqui também o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro, um trecho de Minas Gerais, um pedacinho de São Paulo e um pedacinho do estado do Paraná. Um tom de um marrom um pouquinho mais claro, nós temos esta, opa, desculpa que eu encostei aqui, esta outra região hidrográfica, vamos ver aqui o nome dela, aqui embaixo, Atlântico Sul, olha aqui a região hidrográfica, desse marrom mais clarinho aqui, Atlântico Sul. Aqui em cima, olha, onde tem o estado do Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, nós temos a região hidrográfica do Paraguai. Aqui, do Paraguai. Aqui embaixo, do lado da região hidrográfica Atlântico Sul, nós temos aqui a região hidrográfica, esse marrom mais escurinho, Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai. E aqui este verde mais escuro, nós temos outra região hidrográfica, que é o estado do Paraná, o estado de São Paulo,
o estado de Minas Gerais, tem um pouco do estado de Goiás e do Mato Grosso do Sul, também pega um pouco do Distrito Federal aqui, que é a região hidrográfica do Paraná. Muito bem. Agora que nós já falamos o nome de todas e vimos no mapa todas as regiões hidrográficas do Brasil, vendo o mapa, eu quero que você aponte aí e localize onde está o estado que você mora e perceba qual é a região hidrográfica que você está. Porque agora vamos fazer a atividade que é regional, local, ou seja, com base no mapa anterior, você vai realizar uma pesquisa para responder algumas questões. Quais regiões hidrográficas existem no seu estado? Nós percebemos que tem estados como Minas Gerais, por exemplo, que tem mais que 2 regiões hidrográficas. Olha ali o estado de Minas Gerais, ó. Tem aqui a do São Francisco, do Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Oriental, e tem aqui a do Atlântico Sudeste, por exemplo, ok? Então, você vai ver se é o caso do seu estado e pertencer a mais que uma região hidrográfica. Letra B. Em qual região hidrográfica o seu município está localizado? Então, pensando no seu município, na sua cidade, veja onde que ela se localiza dentro do seu estado, para começar. Por exemplo, se você mora na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, localiza no mapa de Minas Gerais onde fica a cidade de Belo Horizonte. A partir disso, você vai ver qual é a região hidrográfica que atende o seu município, ok? Letra C. Qual é o principal rio da sua região hidrográfica? O principal, ou seja, aquele maior, não é o afluente. O afluente são aqueles menores que desaguam no rio principal. Eu quero que você diga o principal. E por fim, você vai dizer por que ele é o rio principal. O que acontece que o tornou o rio principal? Existem rios que são navegáveis, ou seja, existem locais que a pessoa precisa chegar a barco, por exemplo. Esse rio acaba se tornando principal porque é por onde as pessoas passam e navegam com seus barcos, certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Então, aproveite esse momento para identificar no mapa do nosso país onde está o seu estado. Depois de achar o seu estado, onde está o seu município, a sua cidade, certo? E aí você vai ver qual é a região hidrográfica que atende a sua cidade. Combinado, turma? Muito obrigada pela sua atenção e nos veremos em breve para mais uma aula de geografia. Um beijo carinhoso da Prof. Ju e cuidem-se! Tchau!